Tudo bem com vocês? É um prazer voltar a conversar com vocês e falar sobre o desenvolvimento infantil. Uma das coisas tão importantes é a gente saber como cada criança, qual é o padrão de comportamento, como é a socialização, como é a parte motora de cada criança. Nós falamos já de 0 a 1 ano, de 1 a 2 anos, e agora nós vamos falar sobre o desenvolvimento infantil de uma criança de 2 a 3 anos. Quem é essa criança? Quais os comportamentos, quais os detalhes que nós temos que observar de uma criança de 2 a 3 anos? Quem é esta criança de 2 a 3 anos que muitas vezes muitos profissionais, muitos pais não sabem como que a criança é de 2 a 3 anos? Então, uma criança de 2 a 3 anos, na área da socialização é a área que ela brinca, na área da socialização é a hora que ela interage com os pais, na hora da socialização é que ela escolhe determinado alimento, demonstra sentimentos. Então, vamos lá. Vamos ver detalhe por detalhe. De 2 a 3 anos, a criança já tem um processo de autonomia desenvolvido. Então, ela obedece ordens dos pais, de todas as pessoas que são responsáveis por ela, pelo menos 1 a 2 vezes. Ela já recebe ordens. Quando é 1 ou 2 palavras de ordens: leve a sua mamadeira na pia, traga o chinelo do papai. Tudo isso ela já é capaz de fazer. Tá? Então, observem bem uma criança na área da socialização. Ela busca um objeto ou uma pessoa. Quando você solicita, vai lá no quarto e pega o relógio do papai. Vai lá no quarto e traz um travesseiro para o papai. Então, tudo isso é a capacidade de uma criança de 2 a 3 anos. Então, como é que a gente percebe que ela tem ou não tem? Porque quando nós fazemos a criança realizar essas atividades, ela presta atenção a uma história ou uma música por 5 a 10 minutos. Olha bem o processo de atenção dessa criança, de 5 a 10 minutos. Mas isso numa historinha, com bastante motivação, numa música que é interessante. Tudo isso são detalhes que nós não podemos esquecer. Por quê? Porque o processo de atenção é um processo que se constrói. É um processo que nós realmente fazemos. Então, nós pais, nós profissionais, precisamos ficar atentos ao processo de atenção. Então, nesta idade, de 2 a 3 anos, é de 5 a 10 minutos. Já começa a verbalizar, né? De uma forma simples, o por favor, o obrigado, quando você lembra. Quer dizer, ela não vai dizer obrigado sozinha, mas ela pode começar já a fazer isso sozinha. Mas você lembra porque é uma forma dela agradecer, é uma forma dela se portar e ter um comportamento mais adequado. Ela já nessa idade, ela já tenta ajudar os pais a executarem tarefas que os pais estão realizando. Por exemplo, a mãe está varrendo uma casa, ela já vai buscar uma pazinha. A mãe está enxugando uma louça, ela não sabe enxugar a louça direito, mas ela quer um pano de prato. Então, quer dizer, por quê? Porque ela já quer ajudar. O pai está lavando o carro, ele já, logicamente, nada ainda, nós não podemos comparar com aquilo que nós fazemos, mas ele já tem condições de executar algumas tarefas. Ele brinca de usar roupas de adultos, aquela criança que quando você vê ela está andando de sapato do pai, aquela criança que já põe a blusa da mãe, que põe um chapéu da mãe, que põe a bolsa da mãe. Tudo isso é brincar de usar roupas de adultos. Faz uma escolha quando indagado. Então, quer dizer, indagado. Então, o que significa isso? Ela escolhe um brinquedo? Ela escolhe, por exemplo, algo que chama atenção. Então, você quer sair, você quer essa maçã? Então, ela escolhe. Mas, geralmente, quando você for pedir para uma criança de 2 a 3 anos, você dá duas opções. Você quer uma maçã
inteira ou quer a maçã descascada? Vocês estão me entendendo? Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento dessa criança. Demonstra entender-se sentimentos expressando, ficar triste quando vê que o seu cachorrinho está sofrendo porque às vezes machucou a patinha. Então ele expressa seu sentimento. Eu estou triste porque a vovó foi embora. Tudo isso é a demonstração de sentimentos, expressando. Isso é uma criança de 2 a 3 anos. Agora vamos ver na área da linguagem. Falamos sobre a socialização, agora vamos falar na área da linguagem. De 2 a 3 anos, ela já usa a palavra para indicar o que ela quer fazer. Quero ir ao banheiro, quero ir para a cozinha, quero esta bolacha. Tudo isso significa, ela já usa uma palavra para indicar o que ela quer. Quero ir ao banheiro, então ela pode usar uma palavra: banheiro, cozinha, maçã. Então ela usa uma palavra para indicar o que ela quer fazer. Ela combina o verbo ou substantivo de lá. Vamos lá na casa da vovó? Lá. Aonde? Na casa. Às vezes ela usa o lá e casa, tá? Ou às vezes ela usa o aqui com mais uma palavra. Aqui, fazer. Fazer o quê? Fazer doce. Então ela se expressa, ela já tem duas palavras para indicar do que ela quer, do como que ela quer se comunicar. Emprega um não na fala, né? Então, ela sempre usa o não, quer dizer, não quero. Ela gosta muito de usar essa palavra não, tá? Mas não reforce a palavra não, tá, gente? Perguntando, mas não pode falar assim. Não reforce. Quando você diz não pode fazer assim, você já está reforçando a palavra não, né? Responde a pergunta, o que você está fazendo? Ela responde, né? Ela responde, eu estou aqui, estou brincando. Então ela já responde com uma ou duas palavras. Essa é a idade de 2 a 3 anos. O que mais que ela faz? Nomeia ações ambientais dos familiares, quer dizer, onde ela escuta um som, ela representa esse som. Por exemplo, de um cachorro, ela já sabe, né? Ela vai fazer um bolo, já sabe como é que bate o bolo, tá fazendo um bolo, já sabe como é a buzina do papai, do carro do papai. Tudo isso são sons que ela vê e ela repete. Então, tudo isso ela já começa a fazer. Que mais que ela na linguagem, que mais que nós podemos observar? Nós observamos que ela já refere-se a si pelo seu nome. João quer, né? Por quê? Porque ela já começa a identidade dela, já começa a perceber quem ela é. Então ela já fala, verbaliza. O João quer água. João, água, né? Então ela, ao falar, ela refere-se a si pelo nome. Então tudo isso são que a gente já começa a observar. Ela aponta figuras de objetos comuns ou até ela começa a contar, tá? Ela começa sem nenhuma representação de relação, mas ela já usa 1, 2. Então, se ela vê um objeto, ela começa 1, 2, 10, né? Ela já começa a falar, descrever aquelas figuras, aqueles objetos, aquele brinquedo que ela está fazendo, ela já começa a descrever, relatando, ou pelo nome, ou falando uma numeração desordenada, mas ela já começa a fazer a representação. E tem crianças que falam até 10, mas nenhuma relação da quantidade com a representação e da fala do número. O que ela muitas vezes responde, o que você usa para comer? Ela diz, a colher. O que você usa para andar? O sapato. Então, tudo isso ela já começa a interpretar e começa a falar. Porque para haver a linguagem, ela tem que ter uma representação mental. Ela não fala de algo que ela nunca viu. Ela não fala algo que ela não criou memórias. Então, ela fala de tudo aquilo que ela viu.
Por isso é muito interessante que a criança brinque dessas representações. Então ela brinque de feirinha, ela brinque de organizar a casa, ela brinque de carrinho, ela brinque de sair para passear, ela brinque de fazer compra. Tudo isso, ao brincar, ela está fazendo uma representação da fala. Tudo isso a gente observa na nossa criança em seu desenvolvimento. Ainda mais sobre a linguagem. Mostra a idade pelos dedos, não de uma forma correta. Às vezes ela mostra a mãozinha inteira, mas ela já sabe quantos anos você tem. Daí ela representa o 2, ou às vezes ela representa 1, às vezes ela representa o 5. Quer dizer, ela já sabe que precisa de uma representação quando se pergunta quantos anos ela tem. Ela já sabe, olha, é importante, ela já sabe a representação, então ela mostra com os dedos. Você é menino ou menina? Quando solicitada, ela fala, sou uma menina, sou um menino. Ela emprega sempre perguntas, ou faz perguntas, o que é isso? O que é isso? Tá? Ela diz sempre o nome de objetos. Ela aponta os objetos e diz o que aqueles objetos são. Então, por exemplo, ela pode ver um copo e ela fala beber, tá? Então, quer dizer, ela dá um nome, representa o nome daquele copo como quer beber, né? Pega um prato, comer. Então, ela usa sempre uma forma diferente de falar, mas ela usa sempre o substantivo. Então, tudo isso precisa ser observado. Então, quantas coisas a nossa criança fala de 2 a 3 anos. E agora o processo cognitivo. O que é um processo cognitivo? Como eu já disse para vocês, todo processo cognitivo, uma criança, desde que ela nasce, ela já está desenvolvendo seu processo cognitivo. O processo cognitivo o processo de aprendizagem. Uma criança, para aprender, ela precisa do quê? Do que ela precisa? Ela precisa de sentir, de perceber, ter atenção e, consequentemente, ela tem a memória daquilo. Mas ela só terá memória quando eu apresento para ela. Por exemplo, como que ela pode apontar um livro ou falar quero de um livro se nunca ninguém mostrou para ela? Então, quando nós falamos de cognição, somos nós que vamos, junto com ela, mostrar o que é necessário. Por exemplo, completa um quebra-cabeça de encaixe com 3 pecinhas. Tudo isso, mas por quê? Porque eu estou brincando. É um cachorrinho que ela gosta, então eu pego uma figura de cachorro, recorto em 3 partes e peço para ela completar, para ela encaixar essas 3 peças. Tudo isso é possível na área cognitiva de uma criança de 2 para 3 anos. Ela desenha numa linha vertical, imitando o adulto, ela faz assim, eu estou escrevendo, ou às vezes ela faz risquinhos, tudo isso, tanto de forma vertical, quanto na forma horizontal, sempre pensando num adulto, ela está imitando, copia um círculo, vamos fazer bolinhas, então ela vai fazer bolinhas. Ela começa a saber cores, ela já consegue associar 3 cores, então ela separa 3 cores. Às vezes ela nem sabe o nome, mas ela já consegue associar todos os objetos por cores. Então ela separa as bolinhas brancas, ela separa as bolinhas azuis, separa as bolinhas amarelas. Esse separar, emparelhar, associar bolinha com bolinha branca, bolinha azul com bolinha azul, bolinha amarela com bolinha amarela, tudo isso é a capacidade cognitiva de uma criança de 2 a 3 anos. Ela já nomeia as figuras do que a pessoa está fazendo, a pessoa está vendo figura, a pessoa está bebendo, ela está bebendo, a pessoa está trabalhando, a pessoa está lavando uma louça, lavando a louça. Então, tudo isso é uma representação cognitiva.
Então, como a gente pode perceber o quanto que uma criança de 2 a 3 anos sabe da área de cognição, do processo de aprendizagem. Então, ela consegue nomear objetos comuns, por exemplo, ela começa a observar cores, ela começa a observar algumas formas, ela começa a observar alguns tamanhos, esse é grande, esse é pequeno, né? Quando solicitado, olha, observem bem, quando solicitado, o quanto que essa criança pode fazer. Ela consegue emparelhar forma geométrica da mesma figura, por exemplo, eu pego uma bola junto com outra bola, um quadrado junto com outro quadrado, um retângulo junto com outro retângulo. Quantas coisas a nossa criança está apresentando cognitivamente, e a gente percebe que nessa idade o quanto elas são interessadas em aprender. Ela empilha argolas, empilha objetos, 5 objetos um em cima do outro. Quer dizer, o quanto já ela tem habilidade e demonstração cognitiva para fazer isso. E agora, na questão de autocuidados? Às vezes os pais perguntam para mim, mas está difícil da minha criança ter autonomia. Só que a autonomia começa desde que a criança nasceu. Falo muito sobre isso. Mas dos 2 aos 3 anos, ela já começa a se alimentar sozinha usando a colher ou a caneca. Ela vai derrubar comida? Vai derrubar líquido? Vai derrubar líquido. Mas eu preciso deixar ela se alimentar sozinha. Como que ela vai adquirir autonomia se eu dou tudo para ela? Se eu dou na boca a alimentação, se eu dou na boca a caneca, como que essa criança vai adquirir autonomia? Então eu preciso. Mas ela se suja demais. Espera aí. A criança, ela para aprender, logicamente, ela vai derrubar comida? Sim. Ela vai derramar algum líquido? Vai. Mas ela vai aprendendo. Então você vai orientando, vai auxiliando ela, não reprimindo essa criança, mas auxiliando. Que maravilha, já comeu tudo, tá? Você não derramou nada, quer dizer, derramou pouca coisa, você quase nada. Estimule o seu filho, estimule o seu aluno. Você, professora de educação infantil, precisa dizer que todos os altos cuidados que a criança tem de 2 anos, para ela chegar a ter uma autonomia, vai depender de nós, do que nós oferecemos para ela. Quando recebe uma toalha, ela já enxuga as mãos, o rosto, enxuga direito? Não, mas ela já entende essa representação, ela já sabe fazer. Ela não enxuga direito. Nem que eu termine de enxugar, mas ela recebe essa toalha, ela já sabe do ato de enxugar. Ela já suga líquido no copo ou na caneca usando um canudinho. Ela já dá garfadas, ela já sabe usar, começa a usar o garfo, ela já dá algumas garfadas. Ela pega alguns objetos com o garfo, mas tudo isso com auxílio de um profissional ou dos pais. Ela mastiga e engole apenas substâncias comestíveis, porque às vezes a criança menor, ela põe coisas na boca e engole. Quer dizer, agora não, ela já começa a perceber aquilo que ela pode comer e aquilo que não é comestível. Pedaço de papel que ela põe na boca, pedaço de tampinha que ela põe na boca, e antes ela mastigava e engolia, agora não. Ela diz não, que não pode. Quer dizer, tudo isso nós vamos auxiliar a nossa criança. Que mais? Avisa quando quer ir ao banheiro, mesmo sendo tarde demais. Que maravilha, ela já está nesta. Agora que nós podemos auxiliar ela no desfraude, tirar a fralda dela, porque ela já avisa quando ir ao banheiro. Mas ela já vai fazendo xixi, não tem problema. Mas ela já sabe que quando ela está com vontade, ela tem que ir ao banheiro. Isso é importantíssimo. E às vezes eu vejo pais que falam assim, eu preciso sair, vou pôr a fralda.
Peraí, a partir do momento que chegou o verão e que você quer auxiliar o seu filho de 2 a 3 anos a ir ao banheiro, a fralda só será colocada, se necessário, à noite, ok? Ele já controla a sua baba, ele já pega uma toalha para limpar a sua baba, ele urina ou defeca quando colocado num piniquinho pelo menos 3 vezes, né, por dia. Então, tudo isso, quem é que tem que auxiliar essa criança? Somos nós. Nós é que vamos caminhar com ela para que elas possam se desenvolver e para que ela possa melhorar na sua autonomia com relação a altos cuidados. Já calça sapatos. Então, quantas coisas a nossa criança pode realizar com relação a altos cuidados. Ela já começa a escovar os dentes imitando o adulto. Ah, mas ela faz muita bagunça. Gente, peraí, nós estamos ensinando a nossa criança. Nós podemos dizer que ela já lava as mãos e o rosto com sabonete. Já falei sobre quando ela quer ir ao banheiro. Ela já pendura o casaco em um gancho da sua altura. Ela já usa guardanapo quando recomendado. Ela já lava seus braços e pernas quando dão banho nela. Ela já veste um casaco, uma malha ou camisa. Ela já identifica a parte correta da roupa, mas às vezes coloca errado. Mas tudo isso são situações que nós vamos oferecendo à nossa criança e ela já vai aprendendo. Ela retira roupas simples quando forem desabotoadas. Então, tudo isso... Ah, mas ela demora. Gente, nós temos que pensar que uma criança, em seu desenvolvimento, ela vai demorar, mas ela está realizando, ok? Ela só pode aprender se nós deixamos ela realizar. Ela só irá aprender quando nós deixamos ela realizar. Agora, saindo da área de autocuidados e entrando na parte motora, tá? Na parte motora. Então, a gente já percebe o quanto que essa criança já está aprendendo em 2 a 3 anos na área motora. Ela já enfia contas num cordão durante 2 minutos. Ela já vira trincos e maçanetas à porta. Ela já desce escadas sem a ajuda, mas nós precisamos auxiliá-la. Ela já atira bola para o adulto pegar, numa distância até grande, de 1 a 2 metros. Ela já constrói torre de 5 a 6 blocos. Ela já vira página de livro. Ela já desembrulha um pequeno objeto. Ela já dobra papel no meio, imitando um adulto. Ela já chuta bola grande, parada, que está parada, tá? Não aquela em movimento, tá? Ela já faz bolas de argila, de barro, de massinha. Ela já segura no lápis, pegando com o polegar e o indicador. Ela já dá cambalhota com ajuda. Então, tudo isso é o seu desenvolvimento motor. Quantos detalhes! E com isso nós vimos o quanto é importante você conhecer a área da motora dessa criança, conhecer a área de socialização, a área de autocuidado, a área cognitiva. Todas essas áreas precisam ser conhecidas. Porque como que eu vou identificar como que meu filho ou meu aluno está se desenvolvendo se eu não conheço o desenvolvimento infantil? Então, me sigam nos meus próximos trabalhos, que eu vou falar sobre crianças de 3 a 4 anos, de 4 a 5 anos e crianças de 6 anos. Meu muito obrigado, professora Maria Ido Virges.